bom dia. Toda vez que, em primeiro lugar, agradecer a honra do convite da direção da LFRH, estar aqui com vocês. É uma satisfação e um prazer muito grande. E agradecer em especial ao Robson Santarém, que fez, né, essa indicação para mim estar aqui, e aos diretores que aceitaram. E muito obrigado a vocês pela presença. E vamos todos ao Congresso, que só faltam 99 dias. Toda vez que alguém lê o meu currículo, eu fico sempre me sentindo como num necrológio, assim. É tanta coisa, a gente só pensa no passado. O passado é o que não passa. O passado é presente, porque é exatamente o que fica do que passou. Tem uma questão no currículo aqui, estava falando para o Robson, que mais me emociona e que não foi citado, que me orgulha muito, em especial para esse grupo aqui, tem tantos anos isso. Em 1980, eu fui profissional de recursos humanos da ABRH. Portanto, isso é um título dos mais fortes, certamente o mais significativos, aqueles que se dedicam a pessoas, ao desenvolvimento de pessoas, à contribuição do ser humano, né? Muito obrigado pela gentileza. Quando os progressos da psicologia social revelaram que o mundo das percepções é fonte limite do comportamento humano, surgiram infindáveis implicações para a ação administrativa gerencial, para o comportamento na empresa. O comportamento é o agir, é a parte expressa, a parte aparente, manifesta. É como se fosse esse iceberg que está torcendo, podia ser assim, como se fosse a parte do iceberg fora d'água. O que aparece é o comportamento, as ações, as reações, os modos de agir, as atuações. Nas organizações, as regras, as normas, que estão editadas e escritas. Mas nós tendemos a olhar muito o comportamento, enfatizando o comportamento em si, sem nos preocuparmos com o que gera esse comportamento, que nada mais são do que efeitos de formulações muito mais profundas das pessoas. Lembremos, não há organização sem pessoas. Se eu tirar todas as pessoas de uma organização, eu vou ter um prédio. Eu só tenho uma organização, caiu alguma coisa aqui. Eu só tenho uma organização se eu tiver. Eu só tenho organização se eu tiver pessoas. É verdade que há... Tem aqui outro. Tá bom. É verdade que há consultores que gostariam, até escrevem livros sobre isso, reduzindo, querendo tantas as pessoas das organizações. Qual é a moral da organização? Existe isso? Não existe? São questões que perpassam a questões todos os dias. A percepção determina o comportamento. A percepção é a parte do iceberg já dentro d'água. A maneira como eu fotografo determina a maneira como eu me comporto. A maneira como eu vejo determina a maneira como eu atuo ou ajo. Então, em verdade, se eu quero mudar comportamentos das pessoas, as práticas das organizações, eu tenho que me valer fundamentalmente dessa famosa descoberta. O mundo percebido é fonte e limite do comportamento humano. A maneira como percebo determina a maneira como eu me comporto. E por que as pessoas percebem diferentemente? Por que as organizações atuam diante de fenômenos tão diferentemente? Por que as fotografias, né, para quem é mais da antiga, né, sai às vezes velada, vela a foto. Agora não tem mais isso, máquina digital não vela mais, né? Mas antigamente velava. Por quê? Porque tem a câmera escura. Entrou um pouquinho mais de luz, vela a foto. O sentir determina como eu me comporto. Como é que faço em relação... E por que eu percebo diferentemente? Eu vejo uma coisa, o mesmo fenômeno, nós, basicamente, o mesmo nível cultural, social, econômico, e eu e Lúcia aqui, a gente vê, às vezes, as coisas completamente. Um dos casos, um dos temas do congresso aqui da LFRH foi exatamente quem conta um conto, aumenta um ponto. Porque são as percepções que vão variando. Por quê? Porque aí a gente vai na estrutura de pensar mais adiante, que é para efeito didático. Talvez para ficar mais claro, nós estamos dividindo em 3 grandes dimensões, mas que na realidade vivencial é evidente que essas 3 dimensões
interagem permanentemente, uma fecunda a outra, uma atua em relação à outra. Primeiro, são as dimensões normativa, cognitiva e volativa. A estrutura de pensar determina a maneira como muitas vezes sinto e vai gerar comportamento. Se eu quero mudar comportamento, em verdade, eu tenho que rever a maneira como eu penso, a maneira como eu percebo. E aí, em 3 grandes dimensões. A primeira, a dimensão relacionada à dimensão normativa. Se quiserem chamar cientificamente, de caráter, vulgarmente, de mentalidade. Qual é a mentalidade dessas pessoas? Ou qual é a mentalidade vigente nessa organização? Qual é a ética dessa organização, que falamos tanto? Essa é apenas a dimensão normativa, fundamentalmente. Vou deixar aqui porque... Vejam bem, quais são os valores, as crenças, quais são as opções éticas, quais são, né, a dimensão que eu determino e vai exigir fundamentalmente a maneira como eu me comporto. Há pessoas que estão tão avançadas em termos de mentalidade, né? Mas não quer dizer que isso justifique comportamentos adequados nisso, porque também tem as outras dimensões. A outra dimensão é a cognitiva, relacionada aos conhecimentos, às informações, ao know-how, aquilo que o indivíduo sabe. Uma coisa é o que você sabe, outra coisa é a mentalidade que você tem. Uma coisa é a sua competência, a outra coisa é a mentalidade. Isso conforma uma estrutura de pensar, que vai gerar influências na forma como eu me comporto. Se eu quero mudar comportamento, eu tenho que pensar como as pessoas interagem na organização, porque isso é determinado por como elas pensam. E, finalmente, a dimensão volitiva, relacionada às necessidades, aos interesses, aos desejos, às aspirações. Às vezes a pessoa sabe fazer, tem mentalidade para fazer e não quer fazer. Vejam bem, se fala muito, né, nos famosos vestiários dos times de futebol, que os jogadores se reúnem e o técnico perdeu o vestiário. O que é isso? Os jogadores se reúnem e começam, porque sabem fazer, têm mentalidade para fazer, mas não fazem. E não querem fazer, e derruba o treinador. Quantas vezes o vestiário derruba o treinador? Às vezes as pessoas querem fazer, têm mentalidade para fazer e não sabem fazer. Às vezes, também, né, elas sabem, querem, e está tão avançada que já escapou a realidade da organização, quer inovar tanto, né, que já escapa e entra numa velocidade orbital. Ou está tão atrasado porque isto é uma questão muito diferente. A pessoa pode ser muito competente e mau caráter. Pode ser muito preparada e não ter interesse, aspiração, não querer contribuir. São situações e circunstâncias que influem na minha forma de pensar. Nós estamos falando de teoria, nada de prática, nada mais prático do que uma boa teoria. O que nós temos aqui, em verdade, como concepções, aqui, né, que são causas de comportamentos e efeitos, aqui concepções, são as teorias subjacentes aos comportamentos humanos. Se não mudarmos as teorias, não vou mudar o comportamento. Ou, senão, eu vou mudar o comportamento apenas enquanto o ator estiver fiscalizando aquela mudança pretendida. Porque depois, quando ele sai, o ator de cena, tudo volta como era antes, no quartel de Abrantes. Essas circunstâncias, vamos ver só uma questão muito comum. Quem já ouviu sobre autoridade? Palavra de rei não volta atrás, juntando as 3. A gente ouve tanto isso ainda hoje, né? Na minha casa é palavra de rainha, né? Camisolão é assim, né? Essas coisas existem. Então, palavra de rei não volta atrás. É necessário que os subordinados sintam a autoridade daqueles que têm a responsabilidade pelas decisões.
Tem sempre. Isso é uma teoria de chefia. Esse cara pode ser até professor de liderança, mas se ele tem essa teoria, ele vai perceber uma decisão inadequada, ainda está parte do iceberg dentro d'água. Ele ainda nessas circunstâncias. O que será pior para mim? Voltar da decisão assumida ou não voltar? Mas eu não tenho compromisso com o erro, mas eu volto, eu vou desmontar a fraqueza. Aí ele fica pensando tanto e diz assim, agora não tem mais jeito, decidi, está decidido. Por quê, chefe? Porque palavra de rei não volta atrás. Quer dizer, a lógica da estrutura de pensar determina o meu comportamento. Se eu não mudo a teoria que eu tenho, sobre os diversos aspectos, sobre gestão, sobre inovação, eu não vou mudar o meu comportamento. Quer ver uma outra só? A gente poderia dar outros casos, mas apenas um. Funcionário, eu vou chamar agora de colaborador. Colaborador é interesseiro, preguiçoso, só trabalha se estiver fiscalizando ou se estiver dando um aumentozinho para ele. Essa é uma teoria, certa, errada, é uma teoria que existe. Nós estamos analisando. Como é que esse chefe vai perceber, supervisor, gerente, vai perceber, vai avaliar o desempenho, não no instrumento da nós razão. Como é que ele vai avaliar o desempenho de um funcionário que não está tendo um bom resultado? Provavelmente porque ele tem essa teoria sobre a natureza humana no trabalho, ele vai pensar, como é que eu faço? Aperto o fulano, cobro o trabalho dele, ou como é que a gente pode arrumar um aumentozinho para ele? Porque se a gente aumentar um aumentozinho, ou apertá-lo, marcá-lo os 90 minutos do jogo, teoria, comportamento. Está claro, não? Então, as concepções, as teorias subjacentes sobre a natureza humana no trabalho determinam a maneira do comportamento. O problema é que nós, seres humanos, tendemos a achar que teoria na prática é diferente. Tendemos a achar pior ainda, né? Que essa teoria vale para os outros, não para nós, que nós estamos superados já em relação a isso, que nós já fizemos coincidir aquilo que a gente pensa com aquilo que a gente faz. E quando o que a gente pensa se coincide com aquilo que a gente faz, a gente não tem necessidade de mudar. O que faz a tomada de consciência da mudança, da transformação, do desenvolvimento, do crescimento pessoal e institucional, é a consciência da defasagem entre o que eu sou e o que eu preciso ser. Se eu não tiver essa consciência de defasagem, eu não transformo, não cresço, não avanço. Por aqui, vamos continuar, porque, em verdade, estamos falando de boas teorias, e que fica bem como uma das mensagens de hoje, a ideia, o conceito de que nada mais prático do que uma boa teoria. Temos aqui alguns estudantes, né, que reclamam muito quando o professor fala em teoria, porque a gente quer ferramentas, quer instrumentos, né, quer aplicação imediata, esquecendo que por trás desses comportamentos, dessas ferramentas, dessas aplicações, desses processos de trabalho nas organizações, procedimentos, estão as estruturas de pensar. Estão, né, as dimensões normativas, vinculada à mentalidade, ao caráter, ou a dimensão cognitiva, vinculada à competência e à capacidade, e, finalmente, a dimensão volitiva, relacionada, certamente, à vontade. Próximo. Nós vamos ver um pequeno filme de 3 a 5 minutos, que tem o seguinte, destinado a estimular a discussão sobre o papel do indivíduo inovador em relação à sua comunidade. Este filme descreve como alguém é inspirado a fazer algo diferente do resto dos seus companheiros. Embora seja ridicularizada inicialmente, a nova ideia é comprovadamente bem-sucedida, dando aos mais céticos a coragem necessária para tentarem também utilizá-la. Quando uma pessoa ousa ser inovadora, é o começo do processo de mudanças. Vamos lá?
Uma pergunta para vocês aqui, eu já falei muito, né? Estão ouvindo? Por que algumas mudanças são bem-sucedidas e outras não? Alguém gostaria de dizer ali alguma coisa? Por que algumas mudanças são bem-sucedidas e outras não? Espera aí que essa sua contribuição é importante, tem que todos ouvir, hein? Aqui, ó. Vamos lá, então. Por que... Pois não? Eu não sei se está certo. Porque uma, você busca o que cliente, você vai procurar o que o cliente deseja. A outra, a mudança, às vezes você não vai, você já mete a cara e faz, entendeu? Então, quando você procura saber do cliente, você tem mais possibilidade de dar um resultado positivo. Quando você não entende o que o cliente deseja, a probabilidade de dar algo errado é bem menor. Ok. Alguém gostaria de adicionar alguma questão em relação ao que ela disse, ao tema, à pergunta? Então, vamos continuar. Próxima. É claro, veja que uma questão importante que ela colocou. Eu não sei se está certo. Essa é uma questão importante a que ela se referiu. Nós nos comportamos nas organizações, no mundo em geral, né? E não há vida humana hoje que não tenha uma organização, a gente se comporta em função daquilo que a gente crê que seja o correto. Em princípio, é isso, né? São as nossas teorias que estão determinando o meu comportamento. O que a gente precisa é verificar cada vez mais se essas teorias, se esses conceitos, né, estão ajustados, essas premissas de comportamento, de valor, estão ajustados a uma realidade, a uma base científica, ou se são apenas produto dos nossos conceitos pela nossa experiência. A experiência de cada um é importante, e em função disso, a gente se comporta. Mas a gente tem que estar sempre contextualizando, mas mais do que tudo, confrontando aquilo que a gente acredita, e porque são as nossas vivências, que são as nossas verdades, né, com o que a ciência, o desenvolvimento, né, o conhecimento sistemático do mundo nos propicia. E quando a gente se confronta, a gente reafirma as nossas opções, as nossas teorias, os nossos conceitos, ou começamos a iniciar um processo de mudança, percebendo que há outras opções, que há outras formas, que há outras perspectivas que nos possibilitam, efetivamente, transformar aquela maneira de pensar em outra forma de pensar e, portanto, de agir, porque a maneira como eu penso determina a maneira como eu me comporto. Segunda pergunta, por que as diferenças entre as pessoas às vezes causam preconceito, aversão, receio e até medo, enquanto em outras situações costumam estimular colaboração e sinergia? Alguém gostaria de fazer um comentário? Você também? Gostaria? Não, faça. Não se iniba, hein? Você talvez esteja expressando muitos daqueles que estão ouvindo. Se quiser falar, alguém? Por que algumas causam preconceito, aversão mesmo, medo, receio, e outros estimulam a sinergia e a colaboração? Pois não, eu vou aí. Né? Por que será? Vamos ouvir essa contribuição importante da colega ali, que tem uma... Ah, você tem? Quem é? É lá. Isso nos ajuda, né? Vejam que é por aí. É isso mesmo, acontece toda hora, né, Bruno? A gente sabe disso. A gente coloca uma maneira, coloca de outra. Bom dia, meu nome é Andréia.
Às vezes a gente percebe também que as pessoas têm uns paradigmas muito endurecidos. Foram conquistas, né, das próprias pessoas. E aí chega uma pessoa com uma ideia nova, com um conceito novo, dizendo que possivelmente aquilo pode dar certo, e a pessoa tem um coração trancado, a mente trancada, né? E não consegue visualizar que aquilo pode ser pode agregar um valor àquele valor que ela já tem, né? Que já foi legal, que chegou até ali legal. E essas diferenças, elas são importantes, né? Einstein tem uma frase que ele diz que não há nada mais insano que fazer tudo sempre igual e querer que os resultados sejam diferentes. Os resultados não vão ser diferentes se a gente não fizer diferente, né? Mais ou menos o que a pirâmide estava demonstrando. Então, se a gente quer ter um resultado diferente dos nossos colaboradores na ponta, por exemplo, não faltar, né? Não chegar atrasado, essas coisas básicas que a gente batalha tanto, de repente, se a gente for no nosso comportamento lá atrás e ver que, de repente, eles estão expressando o que nós passamos para eles, a gente pode descobrir que a mudança está em nós, né? E se a gente começar a mudar, eles também vão mudar. Bem, tem mais uma colaboração lá? Muito boas as observações de todos, né? Quem quer falar? Tem, lá. Bom dia, me chamo Sandra, sou consultora, atuo com empreendimentos sociais. E essa fala é uma fala que eu vivo praticamente todos os dias. Hoje eu tenho contato, em média, com 60 instituições. E aí eu vou aproveitar a fala de uma amiga, quando ela falou, as pessoas elas ainda não estão preparadas para lidar com o novo. E aí, quando eu falo de empreendimentos sociais, são as ONGs, elas estão inseridas, o público-alvo, dentro das comunidades. E dentro das comunidades, o que nós ouvimos? Nós só ouvimos, às vezes, o que a mídia vende. Então, a mídia não fala que ali, naquele espaço, que naquele ambiente, tem pessoas qualificadas, tem pessoas que querem mudar de vida, tem pessoas que têm potencial, que têm muito mais para oferecer. Então, está dentro dessa questão aí. Por que as diferenças entre pessoas, às vezes, causam preconceito? Porque, às vezes, só é vendido o lado negativo. E aí, aversão, receio e até medo, porque aí ela tem medo de lidar com o novo. Como é que eu vou sair do meu mundo? Porque só fala que no meu mundo tem crime, que aqui só mata, que aqui só tem isso, só tem aquilo. Quando chega alguém para mudar esse processo, muitas delas não estão preparadas. E quando chega uma pessoa para mudar ou alguma atividade para levar essa conscientização dessa mudança, aí a gente finaliza. Aí ali acontece a colaboração, a sinergia, e as pessoas conseguem se identificar e ver o outro lado que nós estamos vivendo aqui. Bom dia. Muito obrigado a todas. Muito bem. Muito boas os comentários, que realmente nos fazem abrir muito das perspectivas, das visões que estamos tendo em relação ao tema. A pior coisa que o preconceito pode fazer com uma pessoa é fazê-la ser exatamente igual àquilo que o preconceito diz que ela é. O preconceito determina comportamentos, fecham pessoas, cria aversão, cria receios, cria fantasias, estereótipos. Mas os bons conceitos podem efetivamente abrir a colaboração, a sinergia, a participação. Isso me faz lembrar uma velha música da Bethânia, que numa música ela dizia assim: a gente precisa que a gente se coloque na posição do outro. Porque às vezes também a gente pensa que só o outro precisa mudar e não nós. Mas às vezes nós também temos que perceber como que o outro percebe, e não como eu perceberia se estivesse no lugar do outro. Se eu estivesse no lugar do outro, eu perceberia assim.
Não é isso, não é se colocar na posição do outro, é ver com os olhos dos outros, não com os nossos próprios olhos. A Betânia nos diz assim: eu arrancarei os teus olhos e colocarei os teus olhos no lugar dos olhos meus, e tu arrancarás os meus olhos e colocarás os meus olhos no lugar dos olhos teus, e eu passarei a ver pelos teus olhos, e tu passarás a ver pelos olhos meus. Se a gente ver com os olhos dos outros, talvez a gente reduza esse processo do preconceito, essas diferenças, essa dificuldade. Mas a maior dificuldade que temos é nos colocarmos na posição do outro e ver como ele vê, não como nós veríamos se tivéssemos no lugar dele. Muito obrigado. Próxima. Todos já passamos pela experiência de sugerir uma nova ideia. Te viu isso no filme, né? Uma nova ideia, alguém. Lembra-se de alguma experiência assim? O que aprendeu com ela? Alguém gostaria de fazer algum comentário? A gente aprende com a experiência. Experiência não é o que acontece com a gente, né? É o que a gente faz com o que acontece com a gente. A gente pode ter 10 anos de experiência, mas se tiver 10 anos de experiência, em verdade é um ano repetido 10 vezes, a gente não tem 10 anos, tem um ano. O que a gente aprendeu com a experiência? Não é só o que acontece conosco, é as contribuições de mudança de nosso comportamento, de maneira de ver, da perspectiva em que nos colocamos, é que faz com que, efetivamente, a gente aprenda com a experiência. Vocês têm alguma experiência assim, alguém? Em relação a essa questão? Eu acho que o mais legal da experiência é quando você faz com que as outras pessoas cresçam na mudança, né? Eu vendi alfajor na faculdade e a demanda era muito grande. E a moça da cantina, ao ver isso, ela começou a contratar uma pessoa que vendesse alfajor, exatamente para que ela não perdesse os clientes dela. Então, eu acho que legal. Hoje eu não vendo mais por falta de tempo. Mas acho legal não só a experiência, mas fazer com que as outras pessoas mudem conforme o ambiente. E ali ela perdia muito cliente, não só pelo fato de as pessoas gostarem de chocolate, mas por falta do tratamento e tudo mais. Então, ela começou a idealizar o quê? A ideia de vamos ter que mudar para melhor, porque se a gente continuar no jeito que a gente está, a gente vai perder todos os nossos clientes. Perfeito. Mais alguém, não? Mais uma? Aonde? A luz cega. É sempre bom quando alguém impulsiona uma fala. Eu vou aproveitar de novo a carona da amiga sobre essa questão da experiência, mais uma vez dentro do que eu vivo. A experiência, nós temos que vê-la com o lado positivo e o lado negativo. Qual é o lado positivo? O que você absorve dessa experiência para que elas consigam transformar o seu espaço? Qual é o negativo? O negativo é que, às vezes, nós passamos por algumas experiências e, às vezes, nós demoramos a enxergar que essa experiência vem para aprimorar a gente. A gente só vê essa experiência como lado negativo. Ela tem a experiência do alfajor. Eu vou falar da experiência que eu estou vivendo agora. Inclusive, quero aproveitar o ensejo, eu vou estar palestrando dia 31 no SESC sobre economia criativa. E qual é a experiência do que eu vou palestrar? Eu vou palestrar sobre a experiência da mudança do artesão e das catadoras e dos catadores de lixos. Eles não são mais vistos como eram vistos antigamente. O artesão hoje ele é visto como um profissional de valor, ele é visto como um profissional que veio para fazer a mudança. E o catador? Antes eu vi o catador somente como um catador. Não, esse catador agora, dentro da nova experiência que nós estamos vivendo, é o catador que muda o nosso ambiente, é o catador que faz parte da fala da sustentabilidade. Então isso é tratar a experiência. E o que ela traz de novo para a gente? São essas mudanças que aí a gente trabalha com o que nós chamamos de economia criativa. O que a colega está nos dizendo muito bem é
a experiência é tudo que acontece para conosco é muito bom, de acordo com a forma como vemos essa experiência. O que ela está dizendo, o negativo e o positivo, ambos se transformam num processo de aprendizagem importante, dependendo da atitude que tenhamos diante daquilo que vivenciamos. Próximo. Por que as organizações refratárias às contribuições inovadoras podem desmotivar seus colaboradores e caminhar em direção ao burocratismo, à falta de agilidade, obsoletismo, extinção? Ou as organizações não são refratárias? Eu costumo dizer que as tecnologias avançam a velocidade orbital. A mentalidade das organizações se arrasta à velocidade do carro de boi. Há uma enorme defasagem entre as tecnologias modernas, contemporâneas, que nós utilizamos no mundo do trabalho, nas organizações em geral, e as culturas, as mentalidades, os ambientes, os climas organizacionais no mundo inteiro. Estamos com tecnologia do século XXI e talvez estejamos em mentalidades organizacionais na mentalidade do início do século XX, ou final do século XIX. Esse é um desafio que se coloca para nós, profissionais de recursos humanos, muito grande. Não há organização sem pessoas. As organizações existem porque pessoas interagem entre si. Como nós podemos contribuir para o processo de transformação das organizações? Esse é um desafio permanente e recorrente. Claro que não temos a solução e a varinha mágica aqui para resolver esse problema, mas esse é um desafio importante que se coloca para os profissionais de recursos humanos. Sair dessa mentalidade que viceja nas organizações do carro de boi para contemporizar essa mentalidade com o avanço das tecnologias. Porque temos tecnologias muito modernas. A gente acredita que as organizações também são modernas em suas mentalidades. E a gente não percebe muitas vezes que a única lei da história é a decadência. Se tem lei da história, é a decadência. As organizações nascem, crescem, morrem, ficam burras e morrem, né? A gente nem percebe que ontem, em processo de culturas organizacionais, pode ter sido melhor do que hoje. A gente acha que está sempre avançando. Mas a gente olhar os grandes impérios, as grandes organizações, os grandes processos, nem sempre isso caminha na direção de um avanço. A gente vê mesmo a contemporaneidade, né, da Idade Média, por exemplo, hoje, quando a gente vê esses assassinatos que acontecem da maneira que acontece em todo o mundo, mas que me particulariza mais agora nesse momento é a questão do Estado Islâmico matando as pessoas apenas por sua fé. Isso já aconteceu quantas vezes? Na Idade Média, a gente está vivendo no século XXI, na própria Idade Média. Alguma questão sobre essa questão específica aqui do refratário, ou podemos passar para a próxima? Ah, pois não. Olha lá. Sim. Primeiramente, bom dia, meu nome é Adalmir, eu faço um pouco de gestão e a gente estava falando de preconceito e esse meio. Eu fui fazer uma gestão em Santarém, interior do Pará, a gente estava implantando um sistema de hemodiálise. E por incrível que pareça, a gente fala interior do Pará, lá a qualidade dos super bem implantados, super bem vista, a gente fez uma gestão. E no meio de lá, quando eu estava vivendo lá, foi uma palestrante de enfermagem falando sobre a qualidade e a mudança que a gente podia ter fazendo uma modificação, mudando o processo. A gente está falando que aquela coisa da pessoa não aceitar a mudança. Então, eu participei lá junto com um grupo de médico local, sugeri mudar, mas eu tinha que ter a permissão da supervisora, que era do Rio de Janeiro. Quando a gente quis implantar, qual o preconceito? Como ela era do Rio, e veio para fazer a gestão, ela falou assim, se no Rio a gente não está usando isso, e eu trabalho numa... você em Santarém, né? Numa clínica, que a pessoa, o dono da clínica é um cara super burocrático, e ele muda o número de unidade, por que eu vou implantar aqui?
você vê o preconceito. No final, o que aconteceu? Chegamos à conclusão porque tinha que fazer uma mudança de máquina, graduação. Eu vi qual era o problema. Ela não ia aceitar que eu, como administrador, e o médico local fizessem a implantação. Eu tive que passar o contato da pessoa que estava usando em Manaus esse processo, estava sendo implantação, para que ela entrasse em contato e ela implantasse o projeto como fosse ideia dela. E porque ela jamais ia aceitar que um médico local que estaria subordinado a ela, desse uma solução para a empresa que não fosse dela. Então, você vê o preconceito e a coisa ligada à parte administrativa, que às vezes você, como administrador, tem que contornar e deixar o mérito para a pessoa certa poder implantar o sistema. Isso eu queria deixar como experiência. Perfeita o seu relato de experiência, acho que contribui muito para nós. Certamente vivemos em maior ou menor intensidade situações análogas, mas o seu relato é extremamente forte, né? E quem não conhece a cidade de Santarém ainda, como ele já conhece, né? E já foi uma bela experiência lá, não deixe de fazê-lo. É o Brasil que cresce, que se desenvolve, né? Às margens do Rio, hein? É realmente impressionante, a gente se surpreende em relação a isso. A sociedade do conhecimento muda essas características, mas o preconceito ainda é subjacente e faz com que experiências como ela, vivida por ele, possam se realizar. Próxima. Oi. Bom dia. Desculpa, que eu não enxergo com a luz. Não, é verdade. Bom dia, meu nome é Márcia Caporazzo. Pois não, Márcia. E eu não podia deixar de retratar a minha experiência com essa questão da contribuição inovadora. Ocorre que as pessoas se acomodam muito e param de pensar. Então, se elas recebem, por exemplo, um processo, elas não analisam o processo. E eu vivenciei algumas situações, nós estamos na informatização, com os sistemas, onde continuavam pedindo 3 fotos, 3x4 do candidato. E a gente falava, gente, por que essas fotos estão aqui caindo dos dossiês se a gente não usa? Por que vocês continuam pedindo isso no processo de recrutamento e seleção? Ah, não sei. Então, quer dizer, não se para pensar e aí entra numa falta de agilidade, porque o processo não fechou, porque o candidato não levou a foto. E o que a foto tem a ver com isso? Se, na verdade, até o crachá é digital. Então, é o parar e pensar todos os dias, o repensar do que você está fazendo, porque o que você fez ontem, hoje já não é mais igual. Então, essa é a minha contribuição como profissional de recursos humanos. Pensem e repensem todos os dias as nossas ações. Muito obrigado. Bela contribuição também. Vejam bem, se eu quero... Muitas vezes a pessoa está tossindo, eu quero fazer a pessoa parar de tossir. Muitas organizações enfiam esparadrapo na boca da pessoa. A pessoa para de tossir, mas morre de asfixia. Na maioria das organizações, a impossibilidade de falar, de contribuir, de participar, foi o caso descrito por vocês agora, né? Faz com que as pessoas morram psicologicamente. O número de zumbis nas organizações é muito grande. Nós nos defrontamos disso a todo momento, diretamente ou por literatura. São culturas, estilos gerenciais que sufocam as pessoas. A pessoa quer crescer, quer participar, quer contribuir, quer jogar no time que vence. Evidentemente, ninguém quer ficar no time do Eurico, assim como eu. Ninguém aguenta, não aguento mais. Né? Como é que faz? Ninguém aguenta. É uma coisa... Então, a gente quer participar de time que participa, que vence. A gente quer contribuir. Agora, as organizações sufocam as pessoas como esparadrapo na boca. E isso faz com que as pessoas deixem de pensar. Pior, morram psicologicamente. E eu não estou falando ainda aqui dos casos de suicídio, que cada vez mais, suicídios que graçam e se desenvolvem no mundo inteiro. A gente anota ali na Thales, na France Telecom, pensa que é só ali, mas esse é um fenômeno que acontece no mundo inteiro e que nós, profissionais de recursos humanos, não podemos deixar de ver isso, de saber as razões disso, as causas disso.
as necessidades de mudança disso que está acontecendo. Não para aqueles que já se suicidaram, não só para aqueles, mas para aqueles que estão vivos ou estão mortos psicologicamente nas empresas. Porque não se suicidaram, e espero que não o façam, mas, em verdade, há muitos já desistiram de pensar. E se o ser humano desiste de pensar, ele desiste de ser humano, de ser ser humano. Próxima. Por que será que o autor da ideia diferente, foi o caso aqui da borboleta, né? Que foi punido pelos demais? O que os ameaçava? É assim também, no geral, no cotidiano das organizações. Quer dizer, a abelhinha queria ter inovação, o nego deu umas cacetadas nela, massacraram ela. Acontece isso. Tem reação à mudança de colegas nossos. Já vivemos isso? Hein? Toda hora. Isso é claro, quer dizer, a gente tem aí que pensar duas coisas. As organizações não são lógicas como os computadores. As organizações são psicológicas. A gente, muitas vezes, espera uma logicidade organizacional, achando que a organização é sempre não, ela é psicológica. Porque as pessoas são psicológicas, têm as suas lógicas próprias. Se a gente tem o melhor processo, a melhor instrumento, a melhor técnica, e se nós não tivermos a capacidade de pensar em fazer cooptação, a adesão, né, o engajamento, o compromisso de outras pessoas, elas vão reagir. E a gente acha, né, tem aqui alguns estudantes, aprendeu com o professor uma determinada técnica, prepara aquela técnica que vai levar para a empresa onde trabalha. Aí o chefe não dá muita bola. E a gente fala assim, esse chefe é uma besta, burro. Ele pode ser também, até deve ser. Mas a gente talvez esteja errando no processo de achar que nós estamos trazendo a melhor proposta, mais lógica. Ele tem que aceitar porque é lógico. Mas acontece que ele não é lógico. As organizações não são lógicas, são psicológicas. Qual a estratégia que eu estou usando? A maneira de comportamento, de cooptar, de envolver, de engajar. Já se disse, né, que o sanduíche de queijo de presunto com ovos tem a galinha e o porco. A galinha está envolvida, ela bota o ovo e se manda. O porco não, tem que dar pedaço de si. A gente precisa comprometer as pessoas. E como é que a gente vai fazê-las se comprometerem com isso? Esse é o nosso desafio. A gente tem um belo instrumento, uma bela ferramenta, uma bela mudança, uma bela ideia, e a gente não consegue viabilizá-la apenas porque é bela. A gente tem que fazer os outros compreenderem que ela também é bela. Como é que faremos isso? Esse é o nosso desafio, porque senão a gente fica reclamando do outro. Sempre. Como é que eu vou engajá-lo? Como é que eu vou comprometê-lo nessa ideia? Próxima. O que estimulou os demais borboletas, né, posteriormente a imitar aquele que antes haviam ridicularizado e rejeitado? Também já viveram isso, certamente. A ideia foi rejeitada no início, depois foi comprovada, né? E aí depois as pessoas aderem à ideia. Não é isso? Já viveram experiência assim? Isso é muito gratificante, né? Às vezes me incomoda isso, sabia? Quero fazer um depoimento pessoal, porque eu quero que me copiem melhor. Aí a pessoa copia pior, eu fico zangado, mas isso é uma questão psicológica minha. Eu quero ver se ele me copia melhor para eu poder melhorar com ele. O cara copia pior, eu fico zangado porque eu vejo que aquela ideia foi... Mas isso aí já é um defeito meu. Eu admito que eu não consegui mudar ainda, né? Mas viveram experiências assim, não? Hein? A todo momento, né? Próxima. Com quem nos sentimos melhor, hein? Com as pessoas comuns e conservadoras ou com as criativas e inovadoras? Hein? Depende. Explica, ela quer falar ali, ó. Onde é, Lúcia? Ah lá, quem é? A gente fica melhor com as inovadoras ou com os conservadores? Eu fico melhor com os inovadores. Depende do perfil, né? Se o gestor for um gestor conservador, ele vai preferir ficar com as pessoas comuns e conservadoras porque não vai
criar nenhum tipo de concorrência para ele, né, nem dificuldade para ele trabalhar. Mas se o gestor for uma pessoa criativa, que está buscando ideias criativas e que queira entrar junto com eles numa coisa inovadora, ele vai gostar de estar com os inovadores. Eu, como ela, prefiro estar com os inovadores e criativos. Mais alguma contribuição sobre essa questão, não? Eu penso que muitas vezes a gente fala muito de inovação, fala muito de criatividade, mas gosta mesmo é da mesmice. É bem difícil mudar essa visão, esse paradigma. A Lúcia está colocando uma questão fundamental, né? Aliás, né, isso é muito próprio da nossa cultura também, né? Criatividade é pensar coisas novas. Inovação é transformá-la em realidade. Há uma distância muito grande entre que a gente pensa novo. Estou fazendo apenas um jogo de palavras, esses conceitos variam, né, para cada autor, etc. Mas eu penso coisas novas, mas eu transformo em realidade? As organizações não são lógicas, repetimos, são psicológicas. A Lúcia falava que a gente fala muito de inovação e criatividade, mas gosta muito da mesmice, né? Tem um chefe que diz assim, muita inovação, vocês podem ser inovador, criativo, contanto que só faça aquilo que eu quero, né? Então, realmente, né, isso é da boca para fora. É claro que há uma diferença enorme entre, né, intenção e ação, entre aquilo que a gente diz e aquilo que a gente faz. Pois não? Bom dia, meu nome é Kleber. Das empresas que eu passei, eu vejo um momento, não um momento, né, eu acho que a gente deveria disseminar um pouquinho mais, muito mais, a questão da missão e a visão da empresa. Quando os colaboradores eles entendem a verdadeira visão da empresa, a verdadeira missão da empresa, as ideias que vão surgir, elas estão de encontro àquilo que a empresa quer alcançar, a longo, a médio prazo, enfim. E as ideias, quando as pessoas estão bem engajadas nisso, elas são mais aceitas. As pessoas elas tendem a aceitar mais quando elas entendem. Hoje eu estou trabalhando numa concessionária que é da Honda. E uma coisa que é bem legal na Honda é que eles não são, falando de missão e visão, eles não se preocupam com a quantidade de carros que eles produzem, eles se preocupam com a qualidade. Então, tanto que hoje, a gente fala no mercado de venda de carros, está caindo, a queda está muito grande. Só que a Honda não está passando por essa dificuldade, porque a questão da produção dela foi sempre pensando na qualidade e não na quantidade dos seus produtos. E as ideias elas surgem pensando na qualidade do produto e não na quantidade. E quando as pessoas elas focam mais nessa missão, enxergam essa coisa da empresa e dão essas ideias, a tendência é a serem mais aceitas. Eu acredito que isso acontece muito forte. Hoje na Honda, se você buscar saber os resultados, 31% de crescimento nós temos, enquanto todas as outras estão em decréscimo. Então, assim, não existe crise, porque as ideias favoreceram a este momento. Muito bem. Veja, o que o colega está nos dizendo é isso. Se as pessoas compreendem, entendem aquilo que é a missão, a visão, incorporam aquilo como suas visões também, é muito mais fácil ela aceitar e contribuir para participar. O problema é que muitas organizações querem fazer das suas perspectivas, que são dos seus dirigentes, as visões e as percepções de todos. O importante é, cada pessoa é diferente, como os dedos das mãos. Eu tenho a missão, o objetivo das organizações. Como é que eu realizo os objetivos de cada indivíduo e, através dos objetivos do indivíduo, de seus interesses, de suas necessidades, eu estou realizando os objetivos da organização? Como os objetivos da organização são realizados através da realização dos objetivos das pessoas, que são diferentes. Mas se eu busco convergência, e é muito mais fácil, como ele coloca, e muito mais factível, quando essa missão e essas missões são incorporadas pelos demais, são compreendidas, são ajustadas, as pessoas se comprometem com isso. Até porque, na realização desses objetivos, estão realizando também os seus próprios. O problema
eu estou apenas aproveitando a fala dele, é claro que a gente não está tendo nenhuma dissensão aqui, para lembrar que muitas organizações totalitárias querem impor as suas visões e as suas missões a mano militar mesmo, a dureza, de cima para baixo, em cima das pessoas. E viola o indivíduo e o ser humano, como se os objetivos da empresa têm que ser os objetivos das pessoas. Objetivos da empresa são objetivos de seus dirigentes. Agora, se o objetivo do funcionário em geral, do colaborador, se realizam através dos objetivos da organização, nós estamos aí realmente no céu de brigadeiro. As circunstâncias são importantes. Como que eu vou realizar os objetivos das pessoas através da realização dos objetivos da organização? Próxima. Ô, Wagner, Oi, Robson aqui. Robson, já que me catucaram, então... Claro, você está sendo citado. Mas, primeiro, quero te parabenizar, porque é muito importante o que você está fazendo, provocando o pensar, provocando a reflexão. E penso que uma das grandes dificuldades que nós temos hoje, quando se fala de inovação, é exatamente as estruturas que não contribuem para a inovação. Se nós falamos de educação, nós ainda reproduzimos do ensino fundamental à pós-graduação um modelo de ensino e uma estrutura de ensino que não fomenta a criatividade e a educação. É as carteirinhas uma atrás da outra, alguém que acha que sabe lá na frente, falando o tempo todo, e os outros que supostamente não sabem, ouvindo alguém. Impossível criar, impossível inovar. E esse modelo é reproduzido nas empresas. É a mesma coisa. As empresas, hoje um mercado altamente competitivo, esperam pessoas criativas e inovadoras. O sistema de ensino não fomenta, não facilita, e ele é reproduzido na organização onde tem alguém que acha que sabe e determina o que os outros devem fazer. E quando alguém ousa, aí você está colocando muito bem a questão. Então, há de se mudar o paradigma, a mentalidade e a estrutura que facilita, e deve começar, certamente, não só na escola, mas em nossas casas também, quando tem pais e mães que não fomentam a educação nesse sentido. Muito obrigado, Robson. É exatamente isso. Quer dizer, nós estamos falando das teorias subjacentes nas sociedades em geral, no mundo das organizações, em cada um de nós. É claro que as organizações reproduzem esse sistema. Elas não são fora da realidade do conjunto da sociedade brasileira. No caso, já estamos tratando aqui do Brasil, mas muitas dessas experiências se reproduzem em maior ou menor grau a situação que nós temos. Claro que a trajetória de cada sociedade marca muito a maneira como ela está se comportando. Por quê? Porque pensar determina comportamento. Os conceitos, as teorias geram comportamento. Nós somos produtos dos processos, das trajetórias, da história que nós temos hoje. É preciso, o que nós estamos dizendo, enfim, é produzir pontos de ruptura ou descontinuidade nisso. Próxima. O que você acha da seguinte afirmativa? Quando uma ideia é boa, não importa quem a teve. Está corretíssimo. Pois é, essa é uma questão, nós profissionais de recursos humanos, que estamos trabalhando com pessoas, em verdade, né? Qualquer gerente só trabalha com pessoas também. Em qualquer nível, você está... O que é administrar do que nada mais do que obter resultados através de pessoas, obter resultados através de terceiro, do outro. Portanto, a gente está sempre trabalhando com pessoas, mas nós temos um papel estratégico como assessor, como consultor, como coach, como mentor, enfim, na contribuição da transformação do papel do gerente. O importante não é que o gerente seja bom conceitualmente, culturalmente. O importante é que ele seja bom comportamentalmente. Às vezes a gente sabe muita teoria, sabe muitas coisas, mas a gente não traduz no comportamento efetivo aquilo que nós sabemos. Aquele professor que diz assim, isso aqui que eu estou ensinando é só para a sala de aula. Mas a gente sabe que na prática, na vida, no cotidiano, na realidade vivencial, ele não se comporta assim. Nós temos um papel muito importante de contribuir para os gerentes das organizações se tornarem mais efetivos como gerentes e, como tal, como gestores de pessoas também, porque eles o são de fato.
né? E o problema é que a gente tem que entender que a ideia, quando nós conseguimos fecundar o outro com essa ideia, não importa mais efetivamente quem teve a ideia. Não importa que os outros não saibam. O importante é que eu saiba. Se eu conseguir envolver o outro, comprometê-lo, a ideia vai para frente. E a ideia é mais importante de quem tem ideia. É preciso a gente ter essa atitude para que o processo se desenvolva. A pior coisa que existe na história do Brasil, talvez, que também é cultural, é o nosso sebastianismo. Quer dizer, é o sentido, né, do heroísmo, do herói. Né? O Bertold Brecht, numa peça muito interessante chamada Galileu Galilei, não sei se conhecem, tem num momento da passagem em que o discípulo do Galileu diz para ele na peça assim: você não podia negar a sua teoria, né? E ele diz assim, eu não sei, ele responde fundamentalmente dizendo de que infeliz o país que não tem heróis, diz o André Sartre para o Galileu. Ele diz, não, infeliz o país que tem necessidade de heróis. As dificuldades do Brasil hoje, muito, é que a gente está sempre procurando heróis, salvadores da pátria, que vão resolver tudo. E quando a gente não tem mais esse salvador da pátria, a gente coloca no Estado. É sempre o Estado, na história do Brasil, que vai resolver alguém. Aquele salvador da pátria que está no Estado, que a gente tem que colocá-lo, principalmente no Poder Executivo, para resolver, como ele fosse o herói salvador da pátria. E nos frustramos. Nas organizações também são assim. E a nossa cultura também reflete isso. A gente, às vezes, né, acreditamos muito no raçudo, naquele que quer resolver tudo, que vai matar no peito. Mas não é isso, a gente precisa de instituições fortes. E as instituições fortes é quando as ideias são fortes. Quando aquela ideia que a gente propôs, que trouxe, né, e que ela passa a ser a ideia de todos, essa é a vitória, porque nós estamos institucionalizando a mudança. Próxima. Esse manguinho aí está demais. Ah, não, está certo. Se você pensa que a sua ideia é boa, por que não põe as manguinhas de fora e defende com convicção, hein? Alguma observação, não? Em verdade, a cultura das organizações nos faz ficar calado. Porque se há ambiente, isso que Robson colocou, se o ambiente organizacional não é propício ao desenvolvimento, à criatividade, à inovação, a gente acaba, como disse Lúcia, na mesmice. A gente não bota as manguinhas de fora. Por quê? Porque botou uma vez, tomou um pau, botou a segunda, tomou o pote, opa, chega, aprendi, já não vou participar. Quer dizer, a restrição à contribuição, à participação, você tem que ter muitas ideias que vão dar errado para que uma boa ideia funcione. Mas se a gente não testar as muitas ideias, a gente não vai aproveitar aquela que serviu. Mas a gente quer logo rejeitar, pelo preconceito, como foi bem dito aqui, né? Pela estigmação, enfim, pelas atitudes indevidas em relação a isso. Próximo. Criatividade, como disse, é pensar o novo. Estou pegando esse conceito agora aqui. Sei que há outros, né? E respeito a todos. Estou apenas para trabalhar com o que a gente está pensando. Enquanto que inovação é transformar o novo em realidade. Transformar tecnicamente o novo no economicamente produtivo. Em verdade, não adianta pensar coisas novas se nós não transformarmos essas ideias em realidade. E para transformar em realidade, a gente tem que, não basta que ela seja a melhor ideia, não basta que ela seja boa, não basta que ela seja consistente. É preciso que os outros também acreditem nisso. E para os outros acreditar, o nosso desafio é como que eu vou comprometer os outros. Essa é uma mensagem importante, porque o ambiente organizacional ele não é afeito, ele é averso, ele é não afeito à participação, à contribuição, às ideias novas. Ele é mais ligado ao
A mesmice. Próximo. O clima favorável, portanto, ajuda a mudança, muito, porque o clima avesso, ele certamente contribui para a inviabilidade da mudança. Um diagnóstico que devemos fazer, nós buscamos muito a ferramenta, a tecnologia. Eu não estou dizendo que não seja importante, ela o é. Agora, não adianta eu ter uma tecnologia do século XXI numa cultura organizacional, como disse, do carro de boi. E é difícil eu transformar isso, e aí é preciso que eu considere como transformar esse clima favorável. Quem são as pessoas estratégicas, importantes, significativas, que eu devo comprometer com a proposta? E tem a questão do estilo de liderança. A liderança não é só da situação, a liderança não é só dos liderados, a liderança não é só do líder. A liderança é uma função do líder, dos liderados e da situação. São circunstâncias que mudam e alteram, e essa é a grande riqueza, né, do relacionamento humano, do relacionamento organizacional, da vida no trabalho, né? Caímos na cultura organizacional. Próximo. Cultura organizacional que exerce um papel crítico na definição dos padrões de desempenho do indivíduo, da equipe, da interequipe e da própria organização. Quando a gente fala de equipe, nunca se falou também tanto em equipe como se fala nos tempos modernos, mas nunca se praticou tanto o individualismo como praticamos hoje. A sociedade como um todo, a macroestrutura, é basicamente individualista. E a organização reflete isso. A gente fala de equipe, mas a gente fraciona, né, aquilo que é inerente ao homem. Como dizia Platão, o homem é um animal social. Fundamentalmente, uma característica fundamental do ser humano é a sociabilidade. Se nós estamos fracionando isso dentro da organização, mas estamos falando em equipe, vejam que a cultura exerce um papel sobre o indivíduo nisso, sobre a equipe, sobre as relações interequipes e sobre a própria organização. Cultura, relações macro, né, que são descritas nisso, consumismo e individualismo, mudanças que estão acontecendo nesse começo de século XXI. Próximo. A chave não se situa apenas, portanto, no nível individual. O indivíduo como pessoa, claro, a pessoa como profissional, o profissional como gerente, o desenvolvimento da organização. E aí a gente tem que ver o custo-benefício dessa mudança versus custo-malefício. Porque a gente precisa entender também, como profissionais, nos processos de inovação, que estão atuando com pessoas, que muitas avaliações de custo não podem ser feitas pelo custo-benefício, mas pelo custo-malefício. Tamanhos são os males que, às vezes, esses programas, por exemplo, de treinamento, realizam no mundo das organizações. Eu me lembro de uma situação, há muitos anos atrás, mas ela é absolutamente realista, né? Nós não temos hoje, nós não tínhamos antes, a cultura em relação aos portadores, né, homossexuais, ou portadores de AIDS naquela época, tínhamos muito preconceito disso. Se fez um seminário de um grupo de sensibilidade, todo mundo saiu de um banco, foram todos trabalhar num seminário em Friburgo, e não sei o que, eu soube disso por uns colegas, não estava presente não. E aí me disse, o cara se revelou a sua dificuldade homossexual e o seu problema de portador de HIV. O preconceito era muito forte, né? Hoje isso está melhorando muito, existe muito ainda, é claro, mas está melhorando. As circunstâncias, nós avançamos um pouco no conjunto da sociedade. Muito pouco ainda, é verdade, mas avançamos. O que aconteceu? Quando um camarada volta à organização, claro que ele acabou saindo da organização, né? É inacreditável como, às vezes, a gente tem que analisar o custo-malefício, não é só o custo-benefício. Porque, às vezes, a semelhança do astronauta que retorna da atmosfera, e ele precisa ter condições especiais de retorno à atmosfera, senão a nave espacial se destrói, a gente também precisa avaliar as condições de retorno daqueles que a gente encaminha para programa de desenvolvimento, de treinamento, por exemplo, né? Quando ele retorna ao mundo do trabalho da organização. Como é que são essas circunstâncias?
Também eu particularmente me incomodo muito com os seminários de autoajuda, porque eu acho que autoajuda, ou de show espetáculo, né? Camarada que dá piruleta no palco, outro que entra dançando, e eu sei o quê, como se fosse aquilo a realidade do mundo das organizações em geral, né? A gente tem que verificar até que ponto nós não estamos exagerando um pouco no espetáculo demais, esquecendo do pensar, que é o que vai nos levar a mudar comportamento. Diverte, é verdade, mas isso ajuda, contribui, ou não também uma forma de custo-malefício? Próximo. A cultura organizacional, as pessoas frustram-se em seus esforços individuais e muitas vezes isolados contra o peso do ambiente que diz: faça como você tem feito no passado. Não adianta dar murro em ponta de faca. Papagaio velho não aprende a falar. E a gente, profissional de recursos humanos, sabe que papagaio velho também aprende a falar, pô. Aprende. Se a gente não tiver essa convicção, fica difícil. A gente desiste mesmo, não adianta dar murro em ponta de faca. E aí, ó, a cultura acaba formando uma segunda natureza. A gente está num ambiente, né? A gente está num ambiente. Padrões de pensar, sentir e agir que vão sendo incorporados como uma segunda natureza. A gente está num ambiente, coloca alguma coisa que não é adequada, a gente vai ficando ali. Outro dia, de repente, a gente vai acostumando com aquilo. A gente comprou uma casa ali do lado do conselho, uma senhora que gostava muito de cachorro, ela sozinha, ela estava com 12 a 15 cachorros dentro da sua casa. O dia que nós fomos comprar a casa, ela estava com os cachorros ainda. Isso começa a virar uma patologia. E tudo fechado. E aí, o cheiro daquele ambiente era insuportável para nós que entramos na casa. Ela estava ali absolutamente adaptada. A gente vai respirando, a cultura é assim também. A gente vai respirando, vai incorporando, vai transformando aquilo numa segunda natureza. Daqui a pouco, a gente está igualzinho àquilo que a gente criticava antes, porque a gente passa a absorver aquilo como comportamento. Assim como aquela senhora, que eu acho que, não sei como não ficou doente, espero que ela foi para uma casa grande, agora fora do Rio de Janeiro, com os seus cachorrinhos, ela é uma pessoa generosa, evidentemente, mas as circunstâncias que ela estava ali eram difíceis. Ela nem percebia aquele cheiro que, para nós, a gente teve que sair da casa, abrir a janela para poder respirar, era uma coisa absurdamente. E a pessoa estava ali tranquila, como se fosse... Os valores da organização acabam nos transformando iguais. E a gente deixa de estar, a gente passa a ser igual, achando que aquilo é legal. E aí a gente divide o mundo. Esse negócio é para dar em sala de aula, esse negócio é para fazer rente que nem pão quente no trabalho. Ou, isso aqui, a gente gostaria de ter como gerente, o gerente para o nosso filho, o gerente que nós somos para os nossos colaboradores? Né? Essa é uma questão que a gente está sempre se fazendo. Eu gostaria de ser que minha filha fosse gerenciada por um cara como eu sou? Ou a gente divide o mundo, hein? Entre a ética de convicções, né, e a ética de resultados. E para a ética de resultado, vamos colocar tudo. A ética de convicções é para a gente fazer, né, em casa. E a gente começa a achar que está fracionando, né, fraturando a nossa estrutura de pensar entre dentro de casa e fora do trabalho, e dentro do trabalho. Será que estamos mesmo? Próxima. A cultura, ela consiste em elementos referentes ao indivíduo e à organização. Ao indivíduo são as premissas, as atitudes, as crenças, os valores, as expectativas, etc. A organização, os precedentes. Claro, tem razão o Romário, o cara já chegou aqui, já está querendo sentar na janela do ônibus. Né? Os precedentes, as práticas do passado, as tradições, as normas e a regra, as práticas e formalidades, os ritos. A gente está falando de mudar isso. Mas eles existem. E se a gente... Como é que a gente vai mudar isso? Chegando lá, é o nosso. Agora, não tem que envolver outros. É o processo. Porque também tem os indivíduos com isso. Indivíduo e organização se misturam. As organizações, os indivíduos com os seus conceitos, as organizações com suas práticas. Próxima.
Isso vai gerar, não é? A competência gerencial resulta da habilidade em harmonizar esses dois elementos, o indivíduo e a organização, que se integram, tendo-se como resultado comportamentos que conduzem. Eu integro o indivíduo com a organização, práticas com os valores, com as premissas. Isso pode gerar apatia e indiferença. Eu nunca me arrependi daquilo que não disse. Né? Outra coisa assim, numa reunião de 5, eu não sou nunca o primeiro a chegar, jamais. Porque o segundo pode chegar, vai começar a conversar o assunto comigo. E eu, então, não vou ser o terceiro, porque o terceiro, os dois podem estar brigando, vão pedir a minha opinião. Eu também não vou ser o quinto, porque vão dizer que eu estou desinteressado. Eu sou o quarto. Os 3 já estão brigando, eu chego, presto uma atenção, pensando em outra coisa, e estou lá, ó. E aí, ó, apatia e indiferença. Às vezes tem sucesso fora do trabalho, e até granjeia prestígio por isso. Mas o que ele faz? As pessoas não valem pelo que sabem intelectualmente, mas pelo que fazem com o que sabem. Né? Quem sabe mais, faz mais, em termos. O indivíduo não vale pelo que sabe, mas pelo que ele faz com o que sabe. Né? Então, outra forma de indivíduos e organização se integrar são decisões fundadas na antiguidade e na experiência. Para sentar na janela tem que ter antiguidade e experiência. Será? Mas isso é uma forma de fusão, que determina comportamentos na organização e processos de inovação, ou manutenção de status quo. Sabe aquele que tem sua latinha de molico, né? Para fazer o seu lanchinho no meio do expediente, né? Tem que fazer... Né? Conhece aquele com um cremezinho crack, normalmente, que sai rigorosamente na hora, e que trabalha, né? Status quo, establishment, né? Dividir as diferenças, um pouquinho para o trabalho, um pouquinho para a família, né? Perde, em vez de ser ganha. Também obtenção de resultados a qualquer preço. Não importa, o negócio é passar por cima, né? Vender, aquelas letrinhas que ninguém consegue ler dos contratos, né? O resultado a qualquer pessoa, passando por cima das pessoas, ou na busca de autorrealização no trabalho e na excelência de desempenho. Certamente, né, nós estamos falando na melhor circunstância, ainda muito pouco praticado no mundo da organização. Indivíduo e organização se fundindo, se integrando na busca da autorrealização no trabalho e na excelência de desempenho. Esse é o nosso desafio como profissionais de recursos humanos. Próxima. Cultura organizacional proporciona a base para o pensar, o sentir e o agir das pessoas que integram determinada organização. O desafio é como compatibilizar os interesses das pessoas e os da organização. Como eu realizar os objetivos da organização através da realização dos objetivos das pessoas. E como realizar os objetivos das pessoas através da realização dos objetivos da organização, que são diferentes, mas que podem ser convergentes, que podem ser dirigidos para a mesma direção. A pessoa tem um objetivo, a organização tem outra, mas como eu realizar a organização? Através dos meus objetivos. E cada um de nós tem um objetivo diferente, graças a Deus. Esse é o grande milagre, né? O ser humano, cada pessoa é uma e singular. Cada uma tem os seus próprios interesses, necessidades, aspirações, desejos, e não importa se é o contínuo ou se é o dirigente maior da empresa. A natureza humana, minha gente, é permanente e universal. O grego, o romano e o brasileiro, o africano hoje, ou o asiático, como seres humanos, somos todos iguais. O equívoco das visões totalitárias de mundo, das ideologias totalitárias, foi achar que arranjos circunstanciais produzidos pelo homem poderiam fazer com que todo mundo continuasse como o bom selvagem de Rousseau. Nesse sentido, Cristo tinha muito mais razão do que Marx, que admite certamente na transformação do indivíduo, claro, da pessoa, né, o bem e o mal. Que as pessoas não são boas como o bom selvagem, nascem todo mundo santo, e que os ambientes se transformam
em ambientes que as pessoas são ruins. E aí, se a gente botar uma organização bem legal, todo mundo vai ser o bom selvagem do Rousseau. Isso acaba sempre no totalitarismo, de direita ou de esquerda. Sempre foi uma minoria de direita ou de esquerda no mundo que sufocou essas pessoas com uma visão moral da economia, moral da ciência, uma visão moralista, melhor dizendo, isso. Querer moralizar a economia dá nisso. Quanto custa o preço de um barril de petróleo? O preço moral. Quanto custa o preço moral de 1 quilo de soja? Uma tonelada de soja. Claro que vai sempre se crescer. A gente tem que analisar isso sobre outras ordens, sobre outras questões, sobre outros valores. Mas, certamente, isso é outro papo para um outro momento. Próximo. Não há sentido em intervir sobre desenvolvimento individual ou sobre cultura organizacional em termos absolutos ou abstratos. Ambos caminham juntos como irmãos siameses. O comportamento é função do indivíduo e do ambiente. Do indivíduo e do ambiente. Não basta só querer mexer no ambiente, para manter, como queria Rousseau, o bom selvagem. Essa é a base da lógica, sendo visto como um cidadão democrata, um autor democrata, foi a base dos regimes totalitários no mundo até hoje. Próximo. Ser diferente ou ter ideias diferentes frequentemente resulta em rejeição e pé atrás. Em geral, as pessoas se sentem seguras quando têm comportamentos e pensamentos ajustados à maioria dos seus companheiros ou pares. Daí porque a colocação feita muito bem por Lúcia em relação à mesmice. Próxima. Agora está difícil. Através da história, né? Através da história, há casos suficientemente de lideranças, né? Têm questionado obstinadamente, né? Contestado valores, atitudes e crenças normalmente aceitas por todos como verdades absolutas. Essa tem sido a trajetória do mundo, que gera momentos de turning point. É a história que faz ou é o indivíduo? Isso é um processo dos historiadores. As organizações também são assim. A gente pode manter o status quo ou produzir em determinadas mudanças, turning point ou ponto de descontinuidade. Certamente vamos viver, nesse começo de século, um processo de descontinuidade. De novo, a influência dessas pessoas, muitas vezes, tem legado à humanidade muito daquilo que hoje reputamos como grandes contribuições, mas que foram rejeitadas ou desprezadas em sua época. A ideia nova neste século é o senso comum do século seguinte. Você imagine o Gutenberg fazendo toda aquela produção que ele fazia com a imprensa, produzindo aquela revolução no mundo, e os circunstantes em volta dele. Será que alguém tinha consciência daquilo que estava sendo produzido pelas maquininhas ainda do Gutenberg? Eu vivia, outro dia, minha filha, ela já tem idade, hein? Ela perguntou assim, pai, o que era esse negócio dos anos dourados? Você que viveu isso, né? Você que brigava, que estava lá no movimento estudantil, brigando. Aí eu comecei a explicar para ela. A gente não tinha consciência de que a gente, quando falava assim, que foi mundial, né? É proibido proibir. Sejamos responsáveis. Peçamos o impossível. Né? Quando a gente queria, naquela época, quando o professor queria fazer rir as turmas, ele falava de religião. Quando ele queria fazer as pessoas ficarem sérias, ela falava de política. Agora inverteu, né? Quando o professor quer fazer os alunos rir, eles falam de política. Quando quer fazer os alunos ficar sérios, ele fala de religião. Se inverteu. São momentos diferentes. Mas como é que a gente vivia essas... Pensamos impossível, né? As mulheres que cortavam o sutiã, que naquela época começaram... Aí o movimento feminista evoluiu muito, porque naquela época, me lembro bem, era a mesmice. Né? As mulheres queriam ser... E depois descobriram que elas são muito melhores que os homens, é claro, e que elas têm o seu papel próprio, muito melhores. E aí viram que não é isso, que não era a mesmice, mas foi os primeiros passos do movimento. Então, aquele que gritava por fraternidade, igualdade e liberdade na França, e que acabou no Napoleão,
né? Isso aqui é o pior, né? E com mortes para todo lado, será que ele estava consciente das transformações que ele estava injetando no mundo? Certamente não. A ideia nova num século é o senso comum do século seguinte. Próxima, estou terminando. Uma vez uma ideia tenha sido mostrada válida, outras também se esforçarão para imitá-la. Foi o caso da borboleta no filme. Existe convicção e determinação no indivíduo para romper com o estabelecido, com as normas e padrões arraigados da sociedade. O contrário do medo não é a coragem. A coragem, às vezes, pode ser um sintoma de loucura. O contrário do medo é a convicção. Se eu tenho convicção, eu tenho coragem para enfrentar o medo, que é natural. A convicção é uma dimensão muito importante no comportamento do gestor inovador. Próxima. A resistência à mudança, todo processo inovador altera o equilíbrio do sistema. Há sempre resistência. Se não houvesse reação, não haveria continuidade. A reação ajuda a testar a legitimidade da inovação pretendida. Portanto, a resistência à mudança não é necessariamente má. Ela está testando a validade daquilo que a gente está propondo. A gente bate muito na resistência como se ela fosse necessariamente má. Ela não é, ela pode ser má. Ela pode ser muito útil a manter aquilo que é bom e a mudar aquilo que deve ser mudado. Para nós também individualmente. Quando a gente se confronta com outras opções, com outras alternativas, que não são as nossas verdades, as verdades outras que nos fazem crescer, quando a gente incorpora essa, ou quando a gente ratifica, homologa e fica assegurado daquilo que a gente pensa. Próximo. Massa crítica, é preciso, né, formar para dar condições de gestão autossustentada à organização, o ponto de entrada de um esforço de mudança sistemática e planejado. Formar a massa crítica que tem unidade e consistência. Claro que a gente poderia se referir, né, à massa crítica de Jesus Cristo com os 2 apóstolos, podemos falar de Moisés com Jetro, podemos voltar à história da humanidade, sempre um maior número, menor número, mas a gente precisa formar uma massa crítica com unidade e consistência. Se tivermos isso, a gente vai fecundar os outros e continuar o processo de mudança. E as ideias boas vão se tornar válidas. Não basta ter uma boa ideia, é preciso transformá-la em realidade. As organizações não podem depender de uns poucos gerentes. Gerentes geniais, que por definição são escassos, raros e caros. Meus amigos, uma reflexão rapidinha. Me parece cada vez mais que os líderes no mundo são uma espécie em extinção. Nunca se falou tanto em liderança, mas nunca as organizações formaram tantos gerentes. Gerentes para manutenção, não liderança para transformação e da mudança. As realidades das organizações hoje são avessas ao processo de formação de lideranças. A gente, em verdade, fala em liderança, mas nós estamos formando gerentes. E eu te falo isso só nas organizações, não, no sistema político maior. Quando a gente dá uma olhada nos grandes dirigentes do mundo inteiro, no mundo hoje, a gente vê tristemente essa constatação. Em qualquer país do mundo. As lideranças, cada vez mais, são raras, quase que inexistentes. Nós estamos falando muito em liderança, mas é preciso que a gente reflita um pouco se essa espécie não é uma espécie em extinção. Culturas organizacionais sufocam o desenvolvimento de gerentes que possam se transformar em líderes. Próximo. Capacidade de ouvir e dizer. A gente usa muito, escuta muito, e é verdade, que o gestor tem que saber ouvir. Não há dúvida disso. Eu gostaria de enfatizar também isso. É preciso saber ouvir, mas mais do que saber ouvir, é preciso saber dizer. Porque nem sempre a gente até pode ouvir bem, mas ao dizer, a gente não sabe dizer. Dizer no sentido de construir, de respeitar o outro, de fazer o outro crescer, de fazer o outro se desenvolver, de ver como o outro vê, enfim, dizer
e ouvir são capacidades fundamentais do processo de inovação. Rejeição pelo preconceito. Certamente, essa foi uma marca que hoje, no comentário de vocês, nas observações tão relevantes que fizeram. O preconceito realmente é a pior coisa, porque ela determina comportamento, porque o preconceito é a minha forma de pensar que me leva a agir. Teoria, ação. O preconceito é uma teoria que me faz fazer o comportamento. O preconceito é um conceito que me faz se comportar. Pensar, agir. Se eu quero mudar o agir, eu tenho que mudar a forma de pensar. Próxima. As pessoas frequentemente resistem às novas ideias, em especial quando são diferentes do que já é conhecido e aceito como verdade. É o medo do novo. Isso faz parte do ser humano. A gente precisa entender que o medo do novo também é uma forma de resistência que não necessariamente é ruim. Isso pode contribuir, pode ajudar a testar a validade, a legitimidade daquilo que a gente está mudando. E, finalmente, próximo. Eu quero dizer da minha alegria, da minha satisfação de estar aqui, aberto a perguntas se quiserem, não sei qual é o processo agora, Lúcia, mas agradecer a atenção e principalmente as contribuições tão relevantes que fizeram. Acho que foi, para mim, uma manhã de muita alegria, de muita aprendizagem e de muita troca. Muito obrigado. Obrigada, Wagner. Muito bom, né? Alguma pergunta? Alguém ainda tem alguma colocação? Temos não ainda há pergunta tempinho. indiscreta, pode haver resposta, hein? Alguém? Pois não. Bom dia a todos. Meu nome é Carlos Monerá, diretor do Grupo ISA. Parabéns, professor Wagner, pela sua brilhante apresentação. Eu queria colocar... Você falou muito em gestão de mudança. Existe uma metodologia em gestão de processo que é gestão para a mudança. É uma metodologia, agora é o lado cartesiano da minha fala, né, em relação à sua, existe um processo para que as organizações possam efetivamente obter resultados com a mudança, né? E vai quebrar todos esses paradigmas, né, essas resistências, às vezes, que atrapalham a inovação na organização. Eu acho que isso é um assunto interessante que deveria, inclusive, estar inserido na grade do Congresso do RH Leste Fluminense. É só um comentário. Bom, essa é uma área de conhecimento, né, que é uma disciplina que é muito importante e que está aqui, contribui, claro, mas é preciso que a gente... O que eu acho que... Eu sou sempre numa visão mais crítica, não há dúvida que a gestão de processos contribui para facilitar. É um avanço importante na tecnologia, na ferramenta, no processo, como o nome próprio diz, usando diferentes tecnologias e ferramentas, para que facilite esse processo de transformação. Mas ela não deixa de ser apenas uma metodologia. É preciso que... É claro, o método de Descartes nos ajuda, né? Dividir tudo direitinho. É claro que isso contribui, e é claro que a gestão de processo é um processo muito importante, recente, incorporado. O que me parece que, muitas vezes, que a gestão de processo possa se transformar num OIM de fraque e gravata. Essa aqui é uma deformação, porque, em verdade, se a gente for aos primórdios da administração, com Ford, o que a gente fala? A gente fala muito do livro, todo mundo fala do Fordismo e critica muito o Ford. É claro, você não pode tirar o homem do seu tempo, né? O Ford fez os livros dele há 100 anos atrás. É outra realidade. Mas todo mundo fala do livro do Ford sem ter lido os livros do Ford. Essa aqui é a joia. Certamente aqui ninguém leu nenhum livro do Ford, nem um artigo do Ford. O livro do Ford hoje estão em português, com uma tradução da década de 40, de um sujeito chamado Monteiro Lobato. Imagina, o texto em português é melhor do que em inglês. E o prefácio dos livros do Ford é do Monteiro Lobato.
Claro que o Monteiro Lobato está hoje sendo criticado, né? Também querendo tirar o homem do seu tempo, né? Ele é de outra época, querendo dizer que ele era racista por causa da Nenha Benta, não sei o quê, né? Aquelas coisas todas. Veja bem, que não era, claro que não, ele estava refletindo naquela sociedade. Ontem eu estava vendo, estava das gargalhadas na televisão, porque a nova operação, agora que prenderam esses políticos bandidos, estava se chamando, né? Se sustentando na República de Platão, República de Platão, exatamente, na República de Platão, como a base do nome da prisão, sobre a questão democrática, que são todos iguais. Na República de Platão, nesse livro, só votavam as pessoas cultas e de renda. O resto não votava. E as mulheres eram tratadas apenas como máquinas reprodutoras. Portanto, ele escreveu esse livro no contexto dele. Agora, achar que hoje, no século XXI, o Platão teria aquelas ideias que ele colocou lá, não teria. Agora, considerar que ele era um fascista, porque é o camarada que coloca que só pode votar as pessoas cultas e de renda, e as mulheres são máquinas produtoras, é a expressão, né? Na República. Essa que é o modelo. Tem que ter cuidado com isso. Que a gestão de processo não se transforme, viu, Banela, num OIM de fraque e gravata. Às vezes eu vejo essa deformação, mas é uma metodologia que veio para ficar no mundo inteiro. Ela ajuda a essa forma de transformação. Mas eu acho que a maior ajuda é, primeiro, a organização aceitar que ela precisa se mudar, e uma das ferramentas que ela pode usar é o processo de mudança através da gestão de processos. Ok, obrigada. Mais alguém? Bom, então eu gostaria de chamar a Kátia Inês, do Jornal Fluminense, para entregar uma lembrança e fazer o agradecimento ao nosso palestrante. O Jornal Fluminense é nosso patrocinador. Bom dia, queria agradecer, assim, com todo carinho, a sua vinda aqui, agradecer em nome de todo o RHLF, e como eu estava ali assistindo desde o começo, me deliciei, e queria, assim, só passar a minha percepção. Acho que o senhor fez conosco, além de compartilhar toda essa sua experiência, seu conhecimento, seu estudo, fazer com que a gente saia da nossa linha de conforto. Eu acho que isso é muito importante. Quando a gente pensa, né, a gente consegue transformar o mundo. Então, um abraço, uma lembrança.